Ótimo ter você aqui de novo e agora nós vamos falar do planejamento de uma campanha de endomarketing. Lógico, se eu falei até agora dos benefícios, o que ela traz de bom para a sua unidade, quais são as questões envolvendo clientes, envolvendo funcionários, agora precisa saber como é que eu aplico isso, tá? Então nós vamos passar por 9 passos. O que significa isso? Eu preciso seguir um a um, como se eu estivesse subindo uma escada? Não exatamente, porque vários deles acontecem simultaneamente. Mas eu preferi tratar como 9 passos para que você entenda cada uma das lógicas. Então eu vou explicar um pouco aqui do que significa cada uma delas, trazendo alguns exemplos. Mas lembre-se, você deve procurar na apostila um detalhamento ainda maior do que aquele que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, começando pelo primeiro passo, é a definição de um problema ou de uma oportunidade. Então, um exemplo de problema, evasão escolar. Eu quero implantar uma campanha de endomarketing para reduzir a evasão escolar. É um problema. Mas pode ser que tenha uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Eu conseguir novos alunos nas escolas de nível não técnico. Então eu vejo que ali eu posso chegar junto às pessoas e conseguir mais alunos se inscrevendo para um curso técnico. É uma oportunidade. Eu só faço essa diferenciação para entender que normalmente um programa de endomarketing não serve apenas para solucionar problemas. Mas aí você precisa definir exatamente o que você quer. Porque cada campanha tem um foco específico e tem uma maneira de você produzi-la. Eu preciso saber, lembra-se do que nós vimos lá naquela primeira aula sobre os 5 elementos da comunicação? E eu comecei aqui por cima dizendo que quem fala tem um objetivo a ser definido. Aqui está o objetivo a ser definido numa campanha de endomarketing. Então, o que nós precisamos obter para desenvolver esta campanha? Precisa ter absoluta clareza sobre isso, tá? Quando nós falamos ainda do problema, tem uma outra coisa muito importante. São os diagnósticos e os cenários que eu vou enfrentar. Então, por exemplo, o que é um cenário que deve ser considerado neste momento em que o país não atravessa a melhor situação de emprego? Ora, várias pessoas estão desempregadas e precisando encontrar emprego. Vários filhos de famílias na idade da adolescência precisam fazer um curso técnico para melhorar a sua empregabilidade e ajudar a renda familiar. Porque se um pai ou uma mãe perderam o emprego e eles precisam contribuir com esta família. O que é que significa? Significa que eu tenho a possibilidade de atrair mais gente para se inscrever em cursos técnicos. Esse é um cenário que eu preciso considerar. E por quê? Na hora de eu criar a campanha efetivamente, eu preciso falar também com este público. É um público que eu vou atrair porque parece que o cenário está favorável a isso. Podem ser outros cenários, porque isso muda de período para período, de momento para momento. E o que é um diagnóstico que eu tenho que fazer também? Como é que os meus funcionários, por exemplo, percebem a ação e toda a existência da minha unidade educacional dentro daquela região? Os meus funcionários estão felizes? O clima é bom? Eles estão motivados para isso? É um diagnóstico que eu faço, porque perceba, se eu conseguir resolver um problema junto ao aluno, ignorando um problema do meu funcionário, eu já não consigo um bom resultado. Então o diagnóstico serve para levantar onde é que eu estou pisando, afinal de contas. Até onde eu posso ir que eu vou obter bons resultados. Então essa é uma etapa bastante importante e eu ainda estou falando do início do processo. Aí nós vamos para um terceiro passo, que é o quê? Definição das metas e as quantificações dos resultados. Olha, muita gente, depois que faz uma campanha de endomarketing, vai medir ao final quais foram os resultados obtidos. Então eu lá no final faço uma mensuração para que eu possa acompanhar tudo o que aconteceu. Só isso não basta. Eu não preciso desta mensuração ao final se eu não tiver no começo onde é que eu queria chegar. Então deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui, talvez facilite o entendimento. Olha só, eu tenho um ponto aqui de saída da minha campanha de endomarketing.
Então eu estou colocando aqui um período zero qualquer. Hoje, vamos começar esta campanha. E eu vou demorar nesta campanha um período de 6 meses. Vamos colocar como exemplo. 6 meses. Muito bem. Quando eu chegar ao final dos 6 meses, o que eu preciso? Saber que neste ponto eu tenho uma meta a ser atingida. Porque você concorda que qualquer tipo de ação que eu faça, eu vou ter aqui um resultado? Querendo ou não, eu terei um resultado. Só que eu só posso determinar que esse resultado foi positivo, foi adequado, se eu comparar com as metas. Tá certo? Daqui a pouco eu vou fazer a complementação quando eu falar do 9º passo da campanha. Vamos ver o próximo passo. Suporte da gestão. Isso é uma outra coisa extremamente importante. Você que é o gestor de uma unidade, você tem o poder sobre tudo que acontece dentro dela. E aí eu não estou falando desse poder para que você fique inflado e se torne um todo-poderoso da unidade. Não, é para você entender que o seu exemplo é o que vai mais motivar as pessoas. E o seu apoio a uma campanha é aquilo que vai fazer com que ela de fato dê resultado. Então não importa se alguém da área de comunicação criar uma campanha fantástica, maravilhosa, se você contratar um fornecedor externo, uma agência externa e ela criar uma fantástica campanha, se você não der o aval para esta campanha, se você não disser, eu acredito na campanha, não for a todos os funcionários e disser, nós vamos implantar uma campanha nova e vocês precisam estar unidos todos em favor desta mesma campanha. Se o gestor não acreditar nisso e não passar esta lógica para os funcionários, a campanha inteira vai por água abaixo. Então, o seu papel é de extrema importância. Não basta você sentar na sua mesa, no seu escritório e colher os frutos desta campanha. Não, você precisa ser um agente multiplicador. Você precisa circular pela sua unidade. Você precisa falar com funcionários, falar com alunos, para que o resultado final seja muito bom. Senão ele não será obtido dessa forma. Então pense bem, porque uma boa campanha passa por uma boa gestão e gestores que acompanhem os seus resultados. Tá bom? Qual é o 5º passo disto? Nós temos que fazer um planejamento estratégico e tático. Até na apostila eu subdividi esses 2 itens, o estratégico e o tático, mas eles fazem parte da mesma lógica. Então aqui nós vamos abordar da seguinte maneira. O que é um planejamento estratégico? Ele explica o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu estiver falando de alunos que não concluem o seu ensino, qual é a estratégia? Uma das possibilidades é prender o aluno dentro da escola. Eu prender aqui entre aspas, é lógico, ninguém vai prender de verdade. Mas segurar o aluno para que ele conclua o curso. Essa é uma situação estratégica, mas ela não responde a... Porque se eu digo preciso prender o aluno até o final do curso, a prática tem que me dizer como eu vou prender o aluno até o final do curso. E aí é o planejamento tático, o planejamento das ações que vão ser desenvolvidas. Pode ser que eu chegue a uma conclusão de que a melhoria do clima interno é necessária. Então, exemplo estratégico, melhorar o clima interno. Dentro disso, eu até vou desdobrar. Como? Aperfeiçoar a relação dos gestores com as suas equipes. Ou eu ainda digo, aperfeiçoar o trabalho dos professores em sala de aula. Tudo isso pode fazer parte de um plano estratégico. Mas depois, no tático, eu tenho que explicar como eu vou fazer com que os gestores se aproximem das equipes. Ou como eu farei com que os professores atraiam melhores alunos para isso. Então, cada pedaço tem a sua lógica. O planejamento estratégico é absolutamente fundamental para dar o norte. O que é que eu vou fazer? E depois o tático me explica como eu vou fazer. Essa diferença entre o que fazer e como fazer muda totalmente de figura o resultado que nós esperamos, tá bom? 6ª etapa, muito importante,
o desenvolvimento propriamente dito das ações e a criação das peças. Olha só, quando nós falamos de uma campanha de endomarketing, eu estou falando que eu preciso atrair a atenção das pessoas. Concordam? Para atrair a atenção das pessoas, eu preciso mobilizar todos os sentidos possíveis. É claro que eu não vou falar de todos eles, por exemplo, o olfato em todas as campanhas. Mas se eu conseguir numa campanha melhorar o aroma do ambiente, eu estou influenciando no resultado que eu vou obter. Se eu conseguir criar impactos sonoros, eu estarei atingindo a audição das pessoas. O visual, é lógico, eu estarei atraindo para um bom cartaz, um bom vídeo, uma ação nas mídias sociais, etc. Então a parte criativa é extremamente importante, porque lembra-se, eu volto a algumas aulas que nós já falamos de Guy Debord, com a sociedade do espetáculo, eu vendo uma imagem, eu vendo produtos e serviços com um espetáculo. E esta parte da criação é extremamente importante. Aqui nós vamos definir, serão cartazes de propaganda, serão cartazes, propaganda em mídias sociais, enfim, aquilo que for necessário para chegar onde eu quero. Mas essa parte é muito importante. Mas eu vou fazer um alerta também de extrema relevância. Quando nós falamos de uma boa campanha de desenvolvimento criativo dela, todo mundo tem uma boa opinião para dar. Nessa hora, todo mundo é comunicador. Nessa hora, todo mundo faz marketing. Ah, eu gosto do vermelho. Ah, eu vi uma coisa fantástica, não sei aonde. Puxa, eu adoro a presença dos shows sertanejos, etc. e tal. Quem faz a comunicação não deve ter gosto sobre ela. Precisa ter bom senso. Parece um certo contrassenso, mas não é não. O que eu quero dizer com isso? Se você gosta do vermelho, que ótimo. Mas se o seu público gosta de azul, a campanha tem que ser azul. Contra o seu gosto pessoal. Se você gosta de sertanejo, que maravilha, fantástico. E se o seu público também gosta de sertanejo, então ficamos num ponto de equilíbrio maravilhoso. Mas se o seu público gosta de música clássica, esqueça o sertanejo e trabalhe com música clássica na criação das peças. Tá bom? Isso é importante. E eu digo isso porque vários gestores querem impor o seu gosto, impor a sua lógica de comunicação, que pode não atender o mercado. Vai um sétimo ponto aqui importante, a motivação. Eu preciso criar fatores motivacionais para as pessoas mudarem os seus comportamentos e adotarem comportamentos mais adequados àquilo que eu preciso. Então veja uma coisa. Fazer aquilo que é o óbvio, que é o básico, todo mundo faz. Eu não preciso ter grande esforço para fazer isso. De novo, vamos pegar um público interno e pensar neste funcionário. Para fazer o papel que ele foi contratado para fazer, basta o salário. Mas eu quero que ele faça mais. Eu quero que ele produza mais com mais qualidade. Então, eu preciso motivá-lo para isso. A motivação de verdade é interna, é de cada um. O que nós criamos nessas campanhas de endomarketing são estímulos externos para que as pessoas se motivem cada vez mais. Quando eu falo e penso num aluno, eu também tenho que motivá-lo a mais do que o convencional, mais do que o básico. Ele foi lá, participou de um processo seletivo, se inscreveu e está frequentando uma sala de aula. Basta isso? Não. Eu quero que ele dê o máximo, que ele contribua, que ele traga retornos. Então eu preciso criar estímulos na campanha para motivá-lo a permanecer na sua instituição até o final do curso. Senão, ele não fará isso. E como é que eu motivo? Primeiro, lançando desafios de forma lúdica, tranquila. O que é um lúdico? O lúdico é assim, eu tenho certeza de que você consegue atingir determinada meta. E se você atingir essa determinada meta, nós vamos reconhecer o seu trabalho, ou vamos dar um prêmio, ou algo dessa natureza. Olha, desta maneira, eu estou criando um desafio. Você pode ir além. E as pessoas costumam se motivar muito em relação a isso. Mas se eu não criar uma forma lúdica, por exemplo, ou você executa esse trabalho, ou você perderá o emprego, aí não dá não. Isso é pressão. Aí não estou falando de uma maneira lúdica de trabalhar. Depois eu preciso reconhecer as pessoas constantemente. Isso é motivador.
Porque todos nós fazemos qualquer tipo de atividade, atingimos resultados e metas, mas a partir de um reconhecimento do meu grupo. Eu quero que as pessoas me reconheçam por aquilo que eu estou fazendo, tá bom? Bom, um oitavo passo importante, aí de fato é a implantação da campanha. Aquele momento em que eu crio um ritual de transformação. É um conceito de Bourdieu, um sociólogo francês, que é muito interessante. Está na apostila, depois você dá uma olhadinha lá. Essa implantação da campanha precisa mostrar o seguinte: ontem a instituição foi de uma maneira, a partir de hoje ela será de outra forma completamente diferente. Até ontem esperava-se um determinado comportamento seu. A partir de hoje é outro comportamento. Então as pessoas, o funcionário, os alunos precisam ter um certo choque ao entrarem na instituição para saber, caramba, realmente aqui mudou tudo. Alguma coisa está diferente. E começa a mudança interna também do seu público. É importante esse material ter essa transformação no ambiente. E aí você faz várias peças de apoio à sua campanha. E por fim, como eu já havia citado, é a mensuração de resultados. Lá no passo anterior, nós estabelecemos quais eram as metas. Então perceba aqui uma coisa importante. Nós temos metas a serem cumpridas que foram estabelecidas anteriormente. Bacana. No final da campanha, eu atingi um resultado. Como é que eu sei se esse resultado é bom? A partir de uma meta. Eu estabeleci a meta de novos 200 alunos inscritos e eu vejo se o meu resultado atingiu isso. Consegui 200 novos alunos, 250, 300, que ótimo, superei a meta. Fiquei nos 50 alunos, estou muito abaixo da meta. Embora eu tenha conseguido um resultado, são 50 novos alunos. Mas olha só uma coisa importante. Se eu aqui coloquei 6 meses como período da minha campanha que eu vou medir o resultado, eu aqui coloco 6 meses para trás. Então estou pondo menos 6 do momento em que eu iniciei a campanha. O período tem que ser igual, 6 meses. Tá? Anteriores e 6 meses de campanha. Porque o meu resultado também ele deve ser avaliado em função do histórico. Não apenas em função da meta. O que é o histórico? É exatamente esses 6 meses aqui. Então, historicamente, num período igual, nós conseguimos 50 novos alunos. Agora desenvolvemos uma campanha pelos próximos 6 meses, estamos conseguindo 100 novos alunos. Então, bacana, porque melhorou a relação com o meu histórico, com o mesmo período comparado ao anterior. Mas isso é suficiente? Não, porque eu posso ter estabelecido uma meta de 300 novos alunos. Então o que acontece? O meu resultado pode ser melhor do que vinha acontecendo, melhorou o nosso desempenho, melhorou a nossa participação no mercado, mas ainda está abaixo da meta que nós precisamos atingir. Com isso, nós temos 9 passos de uma campanha para entender como ela funciona. E, na sequência, eu vou passar as ferramentas dessas etapas, as ferramentas do processo criativo e o que nós fazemos em cada uma dos momentos de relacionamento com os públicos. Tá bom? Leia a apostila, participe do fórum, faça os exercícios que são propostos, porque aí você coloca a mão na massa e os conteúdos ficam mais presos à sua cabeça. Nos vemos logo mais. Tchau!